Olá, amados irmãos e irmãs, feliz Páscoa. Hoje, dia 4 de abril, domingo de Páscoa, somos convidados a estar junto ao ressuscitado que dissipa as trevas da morte com a sua luz resplandecente. O círio é para nós o sinal do Cristo vivo, Cristo que reina sobre nossos corações. A antífona de hoje diz assim: ressuscitei, ó Pai, e sempre estou contigo. Puseste sobre mim a tua mão. Tua sabedoria é admirável. Aleluia. Salmo 138, 18, 5 seguintes. Hoje, amados irmãos e irmãs, estamos então vivenciando este grande mistério da nossa fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São João, capítulo 20, versículos de 1 a 9. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então, ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, no domingo de Páscoa somos convidados a celebrar esta nova criação. Se olharmos para o Evangelho de hoje, o Evangelho de São João, capítulo 20, versículos de 1 a 9, nós nos deparamos com a narrativa de Maria Madalena que se dirige ao túmulo. Ela encontra a pedra rolada e tem a impressão de que Jesus havia sido então tirado do túmulo, roubaram o corpo do Senhor. Por isso ela volta e fala, portanto, a João e a Pedro, que vão ao encontro do túmulo, e a palavra nos diz que eles encontram aquilo que Maria Madalena havia dito. A pedra estava aberta, mas alguns detalhes fizeram com que João acreditasse. O Evangelho de hoje começa com a expressão: era o primeiro dia da semana. Isso quer dizer que a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo com ela se inicia um novo tempo. Nele tudo se torna novo. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se faz novo em Cristo. O fato de Maria Madalena ir ao túmulo bem de manhãzinha, quando ainda era escuro, significa que mesmo diante do despontar da nova aurora, a comunidade ainda não havia experimentado o mistério da ressurreição do Senhor. Está confusa e perdida. Por vezes, também nós nos percebemos
nesta mesma realidade. Envoltos em tantos problemas da vida cotidiana, nós também nos encontramos desorientados, perdidos e, por vezes, podemos perceber que não conseguimos olhar além daquilo que é a aparência. O túmulo está vazio. A exemplo de Maria Madalena, amados irmãos e irmãs, também temos de caminhar quando o sol nem nasceu. Ela enfrenta a noite, não se deixa paralisar pela atmosfera de medo. Maria Madalena está com medo, mas mesmo assim se coloca a caminho, porque o amor que ela tem por Jesus é maior do que qualquer medo. O testemunho dessa mulher corajosa nos motiva a caminhar na alegria e na esperança do despontar de um novo dia. Ainda mesmo sem compreender, ela volta às pressas e fala a Pedro e João: a aurora para nós é sinal do sol que vai nascer. Jesus é o sol da nossa vida. Jesus é a estrela que não tem ocaso. No pregão pascal, na noite de ontem, nós cantávamos no pregão pascal que a luz do círio que é confeccionado por nós homens para render graças a Deus, que a luz do círio vare a noite toda e encontre o astro maior, encontre o sol. Cristo é a luz que não tem ocaso, nem mesmo as trevas é capaz de ocultá-la. Por isso, amados irmãos e irmãs, Ele está vivo no meio de nós. Nenhuma escuridão vai nos amedrontar, e quando os nossos olhos não enxergam o profundo, o colírio da fé nos ajuda a enxergar, nos ajuda a tirar a cegueira que o pecado ocasiona em nós. Embora a história presente ainda esteja marcada com o sinal de morte, em Jesus de Nazaré os sinais de vida se evidenciam. Ele é a vida em plenitude. E não se trata apenas do discurso, palavras e projetos miraculosos. De fato, Jesus está vivo, está entre nós. Jesus ressuscitou, como dizia o Papa Francisco na homilia da vigília de ontem, para nos dar vida nova, uma nova chance, um recomeço. Ressuscitar é viver este novo recomeço. Na liturgia de ontem, o anúncio da ressurreição era marcado pelo convite de Jesus que nos pede para ir à Galileia. Ele foi à nossa frente, nos precedeu, para que lá possamos fazer a experiência de começar o caminho, de voltar ao primeiro amor. A morte ainda está estampada no cotidiano, nas manchetes do jornal, poderíamos assim dizer. Qual é a compreensão dos discípulos, dos apóstolos? Cristo morreu. No entanto, a vida sim é soberana e nos pede a coragem a todo momento. Evidentemente não se trata de fingir que o mundo não há problemas. A ressurreição, porém, realiza em nós uma vida plena e nos dá a maior graça, a graça que é maior do que qualquer tipo de problema no mundo. É maior do que a morte. No ressuscitado, somos todos recriados, renascidos. Vivemos esta nova criação em Cristo. O sepulcro está vazio. Jesus ressuscitou. E se olharmos também os detalhes de Pedro e João, nós percebemos esta nova criação. Primeiro, o túmulo vazio, as faixas estão ali todas bagunçadas. No entanto, ao entrar João, eles percebem que há uma outra faixa. Pedro vê antes que a faixa que estava na cabeça de Jesus, ela está dobrada e colocada em uma parte, reservada. Ou seja, naquele caos de morte havia uma ordem. Isso nos lembra alguma coisa? No princípio, o mundo era disforme, as trevas reinavam.
E Deus disse: faça-se a luz, e a luz se fez. Havia as águas, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas para fecundar a vida. Cristo vence a morte para nos dar vida e vida em plenitude. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.